A seguir, IIGD Irajá. Há muitos anos atrás eu li um escritor, um pregador. Ele escreveu uma coisa que eu achei muito interessante. Ele disse: no mundo existem 3 classes de pessoas, 3 grupos no mundo. Eu falei antes que Deus tem 2 grupos, tem os salvos e os não salvos. Esse escritor disse: Deus tem... Não, ele não disse Deus, ele disse: no mundo, refazendo a frase, no mundo existem 3 grupos de pessoas. As que fazem parte de acontecimentos e de repente, misericórdia. As que ficam vendo as coisas acontecerem e aquelas que fazem as coisas acontecerem a seu favor. Eu prefiro fazer parte do 3º grupo. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que tudo é possível ao que crê. Ao que crê em quem? Em Deus. Mas como é que essa pessoa vai viver por Jesus? A vida dela é na palavra. Vai ser criticada, vai ser achincalhada, vai ser excluída de algum grupo, de algum meio. Ih, fulano é fanático, tudo dele na Bíblia, ó. Ih, lá vem a Bíblia, lá vem a Bíblia. Ó, lá vem com aquele negócio, ó, é na palavra, é na palavra. Essa é a realidade. Você tem que tomar uma decisão séria na sua vida. Ou agrada a Deus, ou fica vulnerável. Ah, eu não sou assim tudo na Bíblia, mas eu também não agrado o diabo, não dou lugar para o diabo. É o que pensa. Não precisa. Só o receio vai armar laços. Então, lembrando de Provérbios 29, 25. O receio do homem, seja quem for, lhe armará laços. Vamos voltar lá. Então, Provérbios 29, 29 e 25. Vamos todos juntos? O receio do homem armará laços, mas o que confia no Senhor... Eu posso te dar inúmeros exemplos na Bíblia. Como creio que o Espírito de Deus tem exemplos aqui na terra hoje, de pessoas a quem Ele protege, para quem Ele envia anjos, sobre quem os seus olhos ficam firmes. Mas também tem uma gama de filhos de Deus que estão completamente vulneráveis. Por quê? Está aqui a prova. O receio do homem armará laços. Receio, irmãos. O receio, vamos dizer que é a primeira entrada do medo. Entrou pelo caminho do receio, a continuação desse caminho é o medo. Entrou no medo, caiu na escuridão. Na escuridão o diabo trabalha. E isso está dentro da pessoa. Então eu costumo dizer que o receio e o medo são como os ímãs que atraem os preguinhos. Eles chamam o mal. Ah, só não pode dizer que é assim. Então você não leu. Com carinho, então você precisa ler. Então, irmãos, infelizmente essa é a realidade. Nós temos de entender o poder. Mateus 22, 29, vamos lá. Mateus 22, 29. O que está escrito em Mateus 22, 29? Jesus, porém, respondeu e disse-lhes: errais, não conhecendo e nem os dois fatores mais importantes na vida de um cristão. Tomar conhecimento das Escrituras. Tem que conhecermos. Pastor, então, toda a teologia está certa, os teólogos estão certos. Irmão, não adianta você fazer teologia se você não tiver a fé. O entendimento da palavra ilumina o teu coração e te dá uma certeza absoluta de que aquilo é verdadeiro. Jesus não operou milagres tecnicamente, ele operou pelo poder de Deus. Jesus, antes de ressuscitar o Lázaro, ele olhou para o céu e deu graças. Se você nunca leu, leia.
Lá no Evangelho de João, quando ele fala sobre a ressurreição de Lázaro, diz que Jesus olhando, quando a irmã do Lázaro chegou e disse: Senhor, já cheira mal, ou seja, sai de perto do túmulo, sai de perto desse lugar que está fedendo. Jesus disse para Marta: eu não te tenho dito que se creres verás a glória de Deus? Você acha que todo mundo que está dentro da igreja crê na cura? Você acha que todo mundo que está dentro da igreja tem a fé para ser protegido? Você acha que todo mundo que está dentro da igreja tem no coração a certeza do que está escrito? Não, meu irmão. Está cheio de gente aqui, cheio de medo, cheio de receios, e alguns até com linguagem natural. Não é bem assim, pode acontecer com qualquer um. Para! Com carinho, meu irmão, se converte. Abre o seu coração. Se você aceitou Jesus para ser uma pessoa religiosa, você não faz diferença de qualquer religião. Mas se você aceitou Jesus para ter Deus na tua vida, então deixa Ele ser Deus. Se lança como criança. E aí? Errais não conhecendo as Escrituras. Tem que procurar entender a palavra. E nem o poder de Deus. Aí é que entra o poder do Espírito de Deus. É muito fácil dizer, cantar, Deus está comigo, Deus me enche, eu estou nas nuvens, eu estou voando como sobre as asas das águias, e eu estou não sei o quê. E qualquer coisa que acontece à volta, o pavor toma conta. Para, meu irmão. Cura teu coração primeiro. Cura o teu coração. O medo enfraquece. O medo fragiliza. O medo deixa completamente vulnerável. O medo, ele derruba os muros. O receio abre brechas. O mal pode vir a qualquer momento, porque o medo está chamando. O receio está puxando, está assediando. Então Jesus disse: errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Aí Jesus então, a irmã do Lázaro disse: Senhor, já cheira mal. A Bíblia diz que Jesus, olhando para o céu, disse assim: Pai, eu te dou graças porque sempre bem sei que me ouves. Meu irmão. Nós vivemos uma vida tão corrida, irmãos. Nós vivemos uma vida tão materialista, porque tudo é terreno. Você está no seu trabalho, por mais que você trabalhe, até que seu trabalho seja intelectual, mas você está ali, você está numa mesa, você está você está no seu computador, você está ali com alguma coisa física, você está ali com seus sentidos ali, blá, 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 blá. Se o teu espírito não estiver cheio do Espírito de Deus, se você não tirar um bom tempo para orar, para adorar a Deus e se encher do Espírito Santo, sabe o que acontece? Você esvazia da fé, você esvazia do poder e você cai no natural. Natural você não é porque aceitou Jesus, mas você cai no natural. E aí doença é doença, fracasso é fracasso, perigo é perigo, problema é problema, e não entra no sobrenatural. O verdadeiro cristão, irmãos, o cristão que é cristão de verdade, que ele é cristão fervoroso, cristão que tem o Espírito de Deus, cristão. Eu falei dos 3 grupos, né, que esse escritor falou. Ele disse: os que fazem parte dos acontecimentos, ou seja, aconteceu, caiu na desgraça. Os que veem as coisas acontecerem são passivos. E aqueles que fazem as coisas acontecerem e a seu favor, esses são ativos. Se você quiser o mundo espiritual trabalhando a seu favor, você tem que ser ativo. Você tem que ser uma pessoa que coloque a palavra de Deus em ação, o verbo em ação. E aí, aí eu falei de manhã de Josué, por quê? Quando Moisés morreu, irmãos, é óbvio que o Josué ficou muito abalado. Muito abalado, muito. Às vezes, irmãos, acontecem coisas no meio evangélico que alguns cristãos ficam abalados. E o mais triste, a fé que já era fraca, ela vira poeira. O cristão não pode se pautar nas pessoas. Não, fulano, puxa vida, que fortaleza de fé, ele é o meu exemplo. Não, irmão, Jesus é o teu exemplo. O teu exemplo não é pregador nenhum, o teu exemplo é Jesus. O padrão que você tem que seguir é Jesus. O mestre é Jesus. E o nosso Deus é Jesus, porque é Ele quem opera aqui na terra. E aí? Então Jesus, ele virou para o céu e disse para Deus: graças te dou porque sempre me ouves. O Josué, o que Deus fez? Então o Josué está muito abalado.
Você pode imaginar aquele menininho, estava ao lado de Moisés. E aí entrou naquela caminhada do deserto, foram 40 anos. Bom, aí o Josué já está homem feito e tal, e entra na caminhada com o Moisés. O Moisés é como um pai para o Josué. Ele é como o líder espiritual. Ele é como um professor de táticas de guerra. O Moisés é aquela estrutura em que Josué confia e segue. Claro que Josué sabe de Deus, crê em Deus, mas ele está embaixo da autoridade de Moisés. E o Moisés é como um pai para ele. Então Moisés é pai, Moisés é líder, Moisés é o professor de guerra, Moisés é amigo. Então o Josué está muito bem ali amparado. Só que o Moisés morreu. O chão de Josué foi tirado. Tirou meu chão. Acabou. Josué está muito abalado. Aí Deus vem falar com Josué. A primeira coisa que Deus falou com Josué foi: Josué, levanta. Levanta, Moisés está morto, mas levanta aí. Ou seja, não fica caído. O cristão tem que entender isso também, irmãos. O cristão, ele tem que se fortalecer em Deus de tal modo, ele tem que viver centrado, tá? Que ele não pode ficar na dependência de terceiros. Ele tem que aprender a depender de Deus em todo o tempo. Tempo todo. É dependência total. Deus disse: Josué, levanta. Aquela coisa bonita: Josué, o meu servo Moisés foi meu servo, me serviu. Só que ele está morto, Josué. Agora é contigo, levanta. Olha, você vai colocar meu povo dentro da terra que eu prometi e tal. Agora, Josué, escuta, Josué. Josué, pega o livro da lei que Moisés escreveu, pega o livro da lei, pega tudo que Moisés escreveu, que eu falei com Moisés, e começa a ler isso de dia e de noite, medita, pensa nisso, e aí você começa a falar como o livro te manda, ou seja, fala como Deus fala, É isso que tem em Josué? Quem sabe? Josué, se você fizer, eu estou parafraseando, se você fizer o que eu estou te dizendo, e se você falar como a palavra fala, ou seja, você é filho, usa a linguagem da pátria. Irmãos, a linguagem do medo é a linguagem das trevas. Ai, é perigoso. Ai, cuidado com isso. Isso é a linguagem de trevas. Você não se converteu? Entra na tua pátria. Você está em outro território. Você foi transportado. Uma pastora, irmãos, sai do natural, meu irmão. Pastor, eu queria, mas eu não consigo. Sabe por quê, irmãos? Infelizmente, o teu relógio, a tua vida, está muito mal administrada no relógio. Você não pode administrar o relógio, porque você não pode dizer assim: vou administrar meu tempo, agora eu vou parar um pouco o relógio, eu vou dar uma folguinha, daqui a pouco ele volta a funcionar, volta a trabalhar. Isso não funciona. Você vai administrar os seus afazeres, as suas responsabilidades, você vai administrar o que você faz, você vai administrar aquele período que você tem de fazer. Tudo bem. E depois, vamos lá então. E aí? Então vamos trabalhar. Tire tempo com Deus. Pessoal, quem tira tempo para Deus não gasta, você ganha. Ele diz assim: gasta tempo com Deus. Não gasta, você ganha. Irmãos, um dos maiores investimentos que um ser humano faz na vida, sabe qual é? É o tempo que ele medita, que ele lê a Bíblia, que ele põe o coração, que ele faz um estudo, que ele participa de um culto, onde ele reacende a chama da fé, onde ele escuta uma repreensão que vai corrigir uma falha que está aborrecendo a Deus e o está afastando da bênção. Meu irmão, dá tempo para Deus. Dá tempo para Deus. Para com essa bobeira que eu tenho que correr. Olha, o pessoal lá da Vale estava trabalhando. Eles estavam na hora do almoço. Com carinho, irmão. Quantas perdas, que dor, meu Deus. Que tristeza. Vocês já pensaram quantos planos aquelas pessoas tinham uma sexta-feira, gente? Você imagina os colegas conversando alegres e felizes, vamos falar até só de coisa boa, né? E aí, fulano, o que você vai fazer hoje à noite? Ah, minha turma tá lá me esperando com um cachorro quente gostoso, depois a gente vai ver um filme, e amanhã nós vamos na casa da sogra. Acabou.
Acabou. Acabou. Eu fico impressionada, irmãos. Tem gente que se converte, entra ano, sai ano e não muda. Vamos a uma escola bíblica, meu irmão. Vamos acordar. Ó, domingo. Vamos lá. Se prepare no sábado para o culto de domingo. Se prepare no sábado para o culto de domingo. Como? Senhor, amanhã eu vou te ouvir. Usa lá os teus servos. Usa lá a pastora. Usa quem vai pregar. Jesus usa. Senhor, fala comigo. Dobra o teu joelho e pede, Senhor, deixa eu errar não quero te aborrecer. Senhor, eu quero desfrutar de todas as bênçãos que o Senhor comprou. Jesus, o preço foi alto. Senhor, me ajuda, fala comigo. Faz o teu melhor, meu irmão. Separa a tua roupa no sábado. Eu falo com o pessoal do primeiro culto. Já, aí você deixa para ver tudo na hora. Acorda já, o relógio já, o tempo apertado. Corre pro chuveiro. Aí, turma, vamos embora pro culto, vamos embora pra igreja. Aí veste uma roupa, não tá legal. Puxa vida, amassou. Vou ter que ligar o ferro de novo. Por que não viu isso no sábado? Por que não viu isso no sábado? Eu duvido que uma noiva vá pro altar no dia do casamento de qualquer jeito. Duvido. O vestido fica em cima da cama desde manhã. O casamento é no sábado, 18 horas. Oh, nem dormiu à noite. De sexta para sábado não dormiu. Bom, comigo foi assim. E o vestido tá lá em cima da cama. No sábado de manhã tá esticadão lá, bonitão. A grinalda tá do lado. Tá esperando, ou vai no salão fazer maquiagem, arrumar o cabelo. Tá tudo lá. Sim ou não? Por que a igreja não desperta, irmãos, se nós sabemos que somos a noiva de Cristo? Por que, irmãos? Pessoal, eu fico indignada quando eu vejo pessoas que entram ano, saem ano e servem a Deus de qualquer jeito. Eu fico indignada. Meu irmão, aborrece. E tem gente que é misericórdia. Vem para o culto para tricotar. Faz tricô em casa, minha filha. Vai conversar em casa. Porque, irmãos, é a palavra de Deus, igreja. Não tem nada no culto que seja... Ah, mas o momento da oferta eu saio para tomar um ar. Porque o coração está preso e não quer dar um centavo para Jesus. Porque quem ama a Deus, meu irmão. Uma mãe tem o seu bebê, ela ama. Quando o bebê faz caquinha, ela não joga o bebê fora. Ela dá um banho gostoso nele. Bota ele perfumado. E abraça e beija. Foi o que Jesus fez. Ele pegou a gente cheio de pecado, desde o pecado de Adão. Lavou no sangue dele. Pegou a gente no colo. E aí, meu irmão, a palavra diz: eu te gravei nas palmas das minhas mãos te tenho gravado. Está lá em Isaías: na palma da minha mão te tenho gravado. Ele diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Eu fico impressionada que Deus, Ele quer o ser humano. Ele quer cuidar. Ele quer capacitar. Quando o filho enfrenta um problema, ele quer filho guerreiro para dizer: não tenha medo do Golias, encara esse Golias que eu sou contigo. Por que o cristão não aprende isso? Por que o cristão não se torna amigo de Deus? Ah, fulano é meu amigo. Liga pro amigo, passa o WhatsApp pro amigo toda hora, conta tudo que está acontecendo. Sim, meu irmão. Tem a foto do amigo. Vai ver o tempo que Deus tem. Vai ter o tempo que Jesus tem. Tem muita gente, irmãos, que precisa despertar. Está dentro da igreja, mas tem que despertar. Sai do marasmo. Esse moço de quem eu falei, foram 3 meses. No 3º mês, não tinha mais um sintoma, não tinha mais depressão, não tinha mais insônia, nunca mais urinou uma gota de sangue, pleno vigor de vida, outra visão da vida. Diz: pastor, eu estou pronto para dar meu testemunho. Pessoal, eu era assim. Eu sofria disso. Tem 3 meses que eu estou aqui ouvindo e entendendo essa palavra. Coloquei em prática. Acabei com a farra do diabo na minha vida. Aquele não atua mais. Acabou. Pessoal, não é uma brincadeira, irmãos. A palavra de Deus é remédio. A palavra de Deus nos fornece armas para a guerra. Eu citei um exemplo e vou rapidamente agora. Davi. Davi foi um dos homens que o diabo mais odiou na face da terra. E usou Saul e um exército inteiro para acabar com a vida dele. Por que será que não pôde tocar no fio de cabelo dele? Abra sua Bíblia no Salmo de número 18. Você lê comigo o versículo número 1 e o 2 do Salmo 18 de Davi? Quem lê comigo? Eu te amarei do coração, ó Senhor, fortaleza minha. O Senhor é o meu rochedo e o meu lugar forte,
e o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Diga glória a Deus. Pois é, Davi está dizendo, meu Deus é tudo isso na minha vida, ou seja, tudo que eu preciso, não tenho medo de nada. Acabou. E você? Qual é o tamanho de Deus no teu coração? Qual é o tamanho de Deus no teu pensamento? Porque esse vai ser o tamanho de Deus na tua vida. Curva a sua fronte. Pai, muito obrigado. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá.